Uma bobina contendo 2.000 metros de fio de cobre teve seu comprimento medido num dia em que a temperatura era de 35 graus Celsius. Tá. Então, o que que a gente tem que começar? Vamos começar primeiro, pincel aqui, anotando os valores que o exercício passa, né? Ele falou que então que o comprimento inicial da bobina era quanto? 2.000 metros, né? E qual que era a temperatura do dia? 35? É, 35 35. graus. E depois ele fala aqui, se o fio for medido de novo em um dia que a temperatura seja 10 graus, então a outra temperatura é 10 graus, né? Essa nova medida indicará, então ele quer saber o quê? Ele quer saber o L depois que a temperatura está a 10 graus, certo? Sim, sim. E ele passou para a gente que o alfa vale quanto? 1,6 vezes 10 a menos 5. A menos 5. É... Aqui ele fala graus Celsius elevado a menos 1, mas vocês não precisam ficar se preocupando o que que é isso. Mas eu vou mostrar aqui só para vocês entenderem por que que aparece essa medida, né? Porque, tipo, o que que seria um grau Celsius elevado a menos 1? Seria 1 sobre graus Celsius, né? E é meio sem sentido você ter uma grandeza que ela é o inverso da temperatura. Mas aqui, na verdade, essa característica do material é só para conseguir correlacionar na fórmula, né? Ela é uma constante que muda de material para material, que é a constante de dilatação, que a gente pode chamar ela. Porque qual que é a fórmula da dilatação? É o ΔL, né? Vezes o L0, vezes o alfa, vezes a temperatura, né? O ΔT. Se a gente for olhar, o que tem de um lado da equação tem que ser igual ao outro, certo? Beleza? E qual que é a medida minha de comprimento? Metros, né? Qual que é a minha medida de comprimento de novo? Metros. O meu alfa aqui ele é minha constante, mas qual que é a minha medida de temperatura? Pode ser graus Celsius, Kelvin, alguma coisa assim, né? Aí, para ficar igual aqui metros com metros, o que que eu tenho que ter aqui como medida da constante de dilatação? Eu vou ter que sumir com esses graus Celsius, né? Então aqui, a medida da minha constante, ela fica 1 sobre graus Celsius, porque eu vou cortar aqui, então no final eu vou ter metro igual a metro, então vai estar certo. Entendeu mais ou menos? Mas se não entendeu também não tem problema. Eu só estou mostrando aqui para vocês porque que fica esse 1 sobre graus Celsius elevado a menos 1 no final, né? Que o menos 1, quando eu levo o número a menos 1, é 1 sobre o número. Beleza? Tá, então vamos ter aqui. Ele quer o L, né? Então eu vou expandir esse ΔL como em L menos L0, né? Que é a minha variação de comprimento, que vai ser igual a L0 vezes o alfa vezes a variação de temperatura, que é o quê? T menos T0. Agora aqui de boa, só substituir os valores, né? O L eu não sei. O L0 meu eu sei que é 2.000. O L0 2.000 de novo aqui. Qual que é o meu coeficiente que ele falou? 1,6 vezes 10 a menos 5. E vezes, quanto que foi minha variação de temperatura? 35. Foi de 35 para 10, né? Isso. Não, na verdade aqui tá. A inicial é 30, assim, primeiro é 10, depois é Isso, o 30. primeiro é 10, ó, eu já tava errando, muito bem, tá certo. Primeiro é 10, depois 35. Tá, aí vamos só repetir esse aqui, né? 2.000. Aqui vai dar de 2.000. Vocês sabem fazer essa conta aqui com
expõe notação científica de 10, que nem eu tenho aqui esse 10 elevado a menos 5 aqui, como é que faz? Eu vou colocar aqui na frente do exercício, mas só para aumentar a tela, tá? Depois eu vou voltar. Mas vocês sabem fazer? Essa Calma. daqui? Que nem aqui. Esse 2000, ele é o quê? Ele é 2 elevado a 10 a terceira, né? Posso falar que é isso. Esse daqui é o jeito que eu faço, tá? Se quiser fazer na mão direto, pode fazer também. É que assim eu acho mais fácil. 10 a menos 5 vezes menos 20. Aí, esse daqui eu vou multiplicar entre eles, né? Aí vai ficar 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 2, que eu faço 3 mais menos 5, aí dá menos 2, Hum. vezes menos 20. O 2 vezes esse 1,6 vai dar 3,2, vezes o menos 20 vai dar menos 64. Então, qual que vai ser o meu L final? Vai ser 2000 menos 0,64. O que que é essa linha que ela está falando para mim? Ela está falando para mim que a minha variação de comprimento foi de menos 0,64. Então quer dizer que o meu comprimento final ele vai ser menos 0,64 do Ah, comprimento inicial, entendeu? Que ele diminuiu de ah, tamanho em 0,64. Aí é só fazer 2000 menos 0,64, que dá quanto? 1999,36? Ah, gente. Ó, Rebeca, você não falou pra mim, hein? Eu que? errei aqui. Vai, vamos lá. O que que eu errei? Fala aí. Ó, o meu erro tá dessa linha pra cá. Dessa linha pra cá eu errei alguma coisa, uma coisa bem besta. Que daí não deu a resposta certa do exercício. Eu Quer acho arriscar, que Alice? o 10 ali, ó. 10 menos 35, não? Isso. Tá Quanto que é? menos 25. É, menos Ficou menos 25. 20. Aí vai mudar aqui. Aí aqui vai ficar 3,2 vezes 25. Que dá quanto? 80. 80, certo? Pois. É, 3,2 é do 2 vezes o 1,6, tá? Ah, Aí dá 3,2 isso daqui, beleza? Que eu fiz certo. direto. Eu fiz isso daqui direto. Aí deu menos 0,8 e aqui fica 0,2 metros. Então aqui na resposta, qual que seria a resposta que fica melhor? Que ela vai ter o quê? 1 metro a menos, 1 metro a mais, 2.000 que é a mesma coisa, 20 metros a menos ou 20 milímetros a mais? De primeira aqui, a gente pode saber que o que está falando a mais já está errado, né? Hum, sim. E 2.000 também, porque como teve variação de temperatura, não continua com o mesmo tamanho. Então, esse 0,8 meu, ele está mais perto o quê? De 1 metro a menos do que de 20 metros a mais, né? Uhum. Então, aqui eu marcaria esse daqui a A. Só que o que que acontece? Esse livro, vocês já devem ter percebido, né, enquanto eu resolvi os outros patch, mas que várias respostas às vezes não tem na alternativa, né? Então pode ser que, tipo, era para ser 0,8, 0,8 metro a menos, só que eles colocaram 1. Aí eu não sei, na hora de for para deixar nos seus professores lá, você pode, tipo, marcar A, mas falar que deu 0,8 a menos, entendeu? Cara, essa daqui, ó, essa daqui a gente tem que prestar atenção nela, na 2. Então vamos aqui ler o 2. Ó, em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloque-se a régua metálica no congelador
a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. E espera cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do lápis. O comprimento medido nessa situação em relação à medida anterior será maior, porque a régua sofreu uma contração, menor, porque a régua sofreu uma dilatação, maior, porque a régua se expandiu, nesse caso se expandiu ao mesmo que dilatação, né? Menor, porque a régua se contraiu, mesmo que contração também, e o mesmo porque o comprimento do lápis não se alterou. Alguma de vocês quer dar um chute só, tipo, falar o que vem mais sentido na cabeça de vocês antes da gente resolver ela? Para depois a gente comparar a resposta de agora com a resposta final? Se não tiver chute também não tem problema. A gente pega e resolve aqui. Tá, beleza. Então vamos aqui tirar essas dúvidas. Ó, essa daqui eu tenho minha primeira situação normal, que está na minha temperatura inicial, que eu não sei qual que ela é, né? Ele só fala que é a temperatura ambiente, certo? Hum, E depois ele fala que onde que colocou ela? No congelador é uma temperatura de 10 graus, certo? sim. Menos 10 na verdade, né? Menos 10 graus Celsius. Então tem essas duas situações aqui. Vou passar uma linha aqui. Quando eu coloco essa régua aqui, que estava uma temperatura, eu não sei, uma temperatura X aqui, que era ambiente, para uma temperatura de menos 10 graus Celsius, o que, que vocês acham que aconteceu com a minha variação de temperatura? Mesmo sem saber o valor da temperatura ambiente. Ela vai ser positiva ou negativa? Diminuiu, né? Ela Diminuiu. diminuiu, então ela vai ser o quê? Negativo. Negativa, né? Então, Isso. qual que era a minha fórmula de dilatação? O meu ΔL, né, que é a variação de comprimento, vai ser igual ao meu comprimento inicial vezes o alfa lá, né, Isso. vezes o ΔT. Se esse ΔT aqui ele é negativo, esse resultado aqui ele vai ser positivo ou negativo? Já que é uma multiplicação. Tem como eu ter comprimento negativo? Não Não. existe, né? Comprimento negativo. E nem o coeficiente de dilatação. Ele pode ser baixo, mas ele não é de negativo. Então, se só vai ter esse daqui de negativo, o meu resultado final ele vai ser negativo também de variação de comprimento, certo? Sim. A minha variação de comprimento negativo é o quê? Contraiu ou dilatou? Variação de Dilatou. comprimento. Não, variação de comprimento negativa, ela contraiu, ficou Ah, menor. Dilatou é quando eu esquentei e ele fica maior. Se eu esfriei e ele for negativo, ó, esfriei, então quer dizer que minha variação de temperatura foi negativa, então ele vai contrair, beleza? diminuir. Isso, daí ele diminui. Então, a minha régua que eu tinha antes, que estava assim, o que, que vai acontecer com o comprimento dela? Vai diminuir. Vai diminuir, certo? Ah, Beleza? Então agora ele vai pegar e vai falar o quê? Que depois ele vai medir o lápis de novo, só que com a régua o quê? Depois que. diminuiu. Uhum. Colocar aqui de novo. Tá. Então agora, como que vai ficar o comprimento do lápis? Aqui. Antes aqui ele estava no 15, certo? Ele tinha falado. Agora ele ficou maior. Só que por que, que o comprimento do lápis está maior na régua? Foi porque o lápis cresceu? A régua diminuiu. Foi porque a régua diminuiu, então mudou a escala de medida aqui, né? Que agora está dando aqui, ó, o comprimento do lápis, certo? Sim. Então, o comprimento do lápis nosso vai ser o quê? Maior. Mas porque a régua ela sofreu uma contração, que ela diminuiu de tamanho. Ah, Uhum. Aí você falou que, tipo, de expandido porque a régua estava expandida antes, né? Por causa da temperatura, uhum. certo? Mas quando a gente for fazer esse exercício, tipo, o que a gente vai considerar normal vai ser sempre a temperatura inicial, independente se ela estiver muito quente ou muito frio, para a gente conseguir falar se dilatou ou contraiu depois da variação de temperatura, beleza? Certo. Mesmo que eu tivesse pegado e falado, a minha régua estava num forno a 60 graus e depois eu deixei ela numa temperatura ambiente de 20 graus. O que, que vai acontecer com a régua? A régua tinha expandido antes, né? Mas se minha temperatura inicial era 60 e depois eu tirei ela e deixei no 20, ela vai contrair o tamanho dela. Entendeu?
Eu sempre vou pegar com meu ponto de referência como que estava no começo, certo? Por isso que a gente fala que a regra sofreu uma contração, porque no final ela vai ter sofrido uma contração. Então, essa daqui, a resposta vai ser a letra A, certo? Isso. E aqui só é na letra E, que falou aqui, né? Ah, vai ser o mesmo porque o comprimento do lápis não se alterou. Isso daqui é verdade, o comprimento do lápis não vai se alterar, mas o comprimento da régua sim, né? Então a medida não vai ficar mesmo, porque aqui ele quer saber o quê? O comprimento medido nessa situação em relação à medida anterior, que era da régua, beleza? Certo. 3. Uma placa retangular mede 10 centímetros por 20 centímetros. A temperatura é de 0 graus Celsius. Tá vendo aqui que a temperatura tá 0 graus, ô Rebeca? Tu filma, mas como ela é minha temperatura inicial, eu vou considerar ela como sendo minha situação normal, beleza? Uhum. O coeficiente de dilatação linear do material que constitui a placa vale 20 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius elevado a menos 1. Determina, então, a área da placa a 0 graus Celsius. Então, vamos lá. Aqui. Primeiro, anotar, né? Quanto que vale a minha placa? Ela vale 10 e a temperatura inicial minha é de 0 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear, ó, o que ele falou aqui? Coeficiente de dilatação linear, né? Qual que é o coeficiente de dilatação linear? Se a gente voltar aqui em cima. Ele vai ser o quê? O alfa, né? Ah, E eu tô o alfa trabalhando é o o quê? quê? Oi? O alfa. Ah, não falaram o alfa na questão, não, né? Eu falou. Falou? Ah, Aqui, ele falou que o alfa é de 20 vezes 10 a menos 6. ah, O que que acontece? Eu tô trabalhando o quê? Com uma superfície, né? Que é de 10 centímetros por 20 centímetros. essa é a dilatação, o 10 por 20 centímetros. Não, essa daqui é a minha especificação da placa, né? Ela tem aqui 10 por 20. Ah, 10 tá. centímetros de altura e 20 centímetros de largura. Entendeu? Ele passou a dilatação linear, só que como eu tô no meu exercício é uma superfície, eu vou ter que usar o quê? A dilatação superficial. E quanto que ela vale? 2 alfa, lembra? Ah, vai repetir duas vezes. Isso. Então vou falar aqui que meu beta vai ser igual a 2 alfas. Então meu beta ele vale quanto? Vai ser 2 vezes 20, que vai ser 40 vezes 10 a menos 6. Só precisa fazer essa conversão aqui antes do exercício. Agora eu já posso continuar de boa. Vamos ver aqui então. Letra A. O que ele pedia na letra A? Ele vai querer o quê? A área da placa a 0 graus Celsius. Ele já passou aqui as medidas da placa a 0 graus Celsius, certo? Uhum. Então a área é só calcular ela normal, que vai ser o quê? Altura vezes largura. Beleza? Uhum. Altura minha 10, largura minha 20. Quanto que dá então a área? 200 centímetros. Calma, esse 40 é do beta, né? No Isso, caso. o do beta, que Ah, foi 2 vezes o alfa. Aí, como o alfa é 20, eu só multiplico por 2. Aí, por exemplo, aqui nesse alfa ia ficar o quê aqui? Eu ia repetir isso daqui, né? 20 vezes 10 a menos 6. Aí 20 vezes 2, 40 vezes 10 a menos 6. Graus Celsius elevado a menos 1. entendi. Daí aqui no A área minha normal, 200. Alice, você entendeu esse daqui do beta também, sem problema? Não sei se a Alice está ouvindo. Tô Mas ouvindo, beleza. não. É. A área aqui, tranquilo, Rebeca? Só calcular a área normal? Aham. Altura vezes largura? Daí ele fala o que aqui? A variação de área da placa quando a temperatura sobe para 50 graus. Quando a gente fala em variação, o que é variação? Delta A, certo?
sim. Aí o ΔA vai ser o quê? O A0 vezes o beta, né? Que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes o ΔT. ΔA vai ser igual. O A0 a gente calculou aqui, né? Esse A aqui é o meu A0. O beta vai ser 40 vezes 10 a menos 6. E quanto que é a minha variação de temperatura? 50. Minha temperatura final 50 e minha temperatura final era 0. 50 menos 0. Eu confundi aqui, mas eu escrevi certo. Temperatura final 50 menos a temperatura inicial 0. Que vai dar 50, né? Só 50 mesmo. Sim. Beleza? Uhum. Então, o meu ΔA ele vai ser quanto? Vai ser... Eu vou fazer aqui na calculadora só para ser mais rápido, tá? Mas vai ser 200 vezes 40 vezes 50. Isso vezes 10 a menos 6, né? Ué, deu erro aqui. É 3. Calma. 3? 5 não, por causa. Ah, não. Tá Oh, certo. esse 200 vezes Aqui 5 não aqui, ele fica. vai dar... Vai dar 1000, certo? Não, 10.000. Ó, esse daqui deu 10.000. Esse 10.000, ele é o quê? Ele é 10 elevado a 4, né? 10 elevado a Ah, 4 é 10.000. Aham. Ó, ficou assim. Vezes 10 elevado a menos 6. Aí o ΔA vai ser igual 40. Opa. 10 a menos 6 vezes 10 elevado a 4. Nossa, ficou muito ruim. 4 com 6 aqui de mesmo é expoente, né? O 5 vezes 2 é 1000, né? 5 vezes 200, na verdade. Aí tem mais esse zero aqui, daí ficou 10.000, beleza? Uhum. Aí eu peguei o 10.000 e transformei ele nesse 10 a quarta. O 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a quarta, como é a mesma base, eu vou somar os expoentes, aí dá menos 2. Aí fica 40 vezes 10 a menos 2, então fica 0,4. 0,4 positivos centímetros quadrados, né? Que é a área. Então quer dizer o quê? Que essa foi a minha variação da área, de 0,4 centímetros quadrados. E o C, o que o C pede? O C ele quer saber o quê? A área que a temperatura da chapa tem é 50 graus. Eu já sei que a minha variação é essa, né? E a variação de área é o quê? Do mesmo jeito que da variação de temperatura. É a área final menos a área inicial, certo? Sim. Trocando aqui de lado, eu vou ter que minha área final vai ser quanto? Vai ser a minha variação mais a área inicial. Agora é só substituir. Um era 0,4 e o outro era 200. Então minha área final deu 200,4 centímetros quadrados. Aqui é 200, tá? Não é 206, não. Beleza? Uhum. Essa fórmula que você usou aqui na C é do. É do delta Qual mesmo. Sempre quando dilatação? eu falo delta alguma coisa, tipo delta x, vai ser meu x final menos meu x inicial. Ah, tá. Aí eu quero saber o final, então meu final vai ser o quê? Vai ser a minha variação mais meu x inicial. Se a minha variação for negativa, aí eu vou subtrair, entendeu? E se a minha Uhum. variação for positiva, eu vou somar. Agora a gente vai ter o quê? A quarta que já é... Ah, tá. Essa 5 aqui é rapidinho. Vamos fazer aqui a quarta. De quanta variação de volume sofrido por uma esfera de um determinado material, sabendo que sua temperatura é aumentada em 70 graus Celsius. Quando ele fala essa temperatura aumentada, o que tem a ideia? Que foi a variação direto, né? E se ele falou que aumentou, quer dizer que é uma variação positiva. Beleza aqui? Uhum. Então eu não tenho Negativo. eu não sei nem a final nem a inicial, mas eu sei que a variação entre elas foi de 70 graus. Beleza? Uhum.
Tá, teve sua temperatura aumentada de 70 graus e sabe que antes de ser aquecida, seu volume era de 125 centímetros cúbicos. Então, se foi antes de ser aquecida, era o quê? O volume inicial, certo? Sim. 125 centímetros cúbicos, que é a unidade de volume. E que o coeficiente de dilatação volumétrico do corpo é de 60 vezes 10 a menos 6. O volumétrico, ele é o gama, que estava lá. Vou voltar para mostrar para você, mas só vou copiar aqui antes, tá? 60 vezes 10 a menos 6. Aqui, ó. Só para ficar bem claro, então. Dilatação linear, coeficiente de dilatação linear, alfa. Dilatação superficial, coeficiente de dilatação superficial, o beta, que é 2 vezes o alfa. E dilatação volumétrica vai ser o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama, que ele é 3 vezes o alfa, beleza? Uhum. Então aqui ele quer saber o quê? De quanto que é a variação de volume. Variação de volume é o quê? É o ΔV, né? Aí. Então aqui vai ser ΔV vezes 125 vezes 60 vezes 10 a menos 6 vezes uma variação de temperatura que foi de 70, né? Isso. Então meu ΔV vai ser igual ao quê? Mas Oi. o gama não é 3 vezes o negócio? Você só repetiu. Eu Não tem. só repeti. Por quê? Por que eu só repeti? Porque aqui ele falou que é o coeficiente de dilatação volumétrica do corpo. Então já está certo, eu estou fazendo variação de volume com um coeficiente de dilatação volumétrico, que é o gama. E o gama também, ele é igual 3 vezes o alfa, entendeu? Só que tipo, o alfa eu não sei qual que é o... Na verdade eu sei qual que é o alfa, né? Se eu quiser, eu sei que o meu alfa vale quanto. Ele vale 20, por causa do gama, né? Que daí o 3 vai passar a dividir no gama, então vai ficar 60 dividido por 3, que vai dar 20. Ah, Entendeu? Só que eu só ia precisar do alfa se eu fosse ver a dilatação linear desse objeto, mas não vai ser linear. Vai ser a volumétrica. Como que é volumétrica mesmo? Ele já passou o coeficiente de dilatação volumétrica, eu vou pegar e vou só colocar direto. Se ele tivesse escrito aqui que ia ser dilatação, que o coeficiente de dilatação linear do corpo era de 20, que né, a gente descobriu aqui que é de 20, aí sim, eu ia ter que pegar esse coeficiente de dilatação linear e transformar ele para volumétrico. Só que como ele já tá. passou de volume, aí eu já coloco ele direto, entendeu? Beleza. Agora aqui é só fazer as contas, né? 125. Isso daqui você entende que eu fiz aqui? Sim. Uhum. Eu multiplico os dois ali. É, aí esse daqui, esse 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, né? Quanto que dá esse daqui? Vou fazer aqui na calculadora, tá? 125 vezes 6 vezes 7. Vai dar 5250. Aí, esse daqui vai dar vezes 10 a menos 4, certo? Sim. 5.250. Quanto que dá minha dilatação volumétrica, então? Eu vou ter que pegar e vou andar 4 casas da vírgula para a esquerda. Centímetros cúbicos. Desse daqui é só isso mesmo, que ele só queria a variação, certo? De quanto que é a variação de volume, e a gente achou que a variação de volume aqui é de 0,525 centímetros cúbicos. O 5 ele fala aqui que ele tem... Eu vou só pegar e tirar um print desse aqui, tá bom? Para poder colocar lá no Paint. Pronto. Mas ele falou aqui que tem 3 potes de cerâmicas que estão encaixados um dentro do outro, sendo eles o A, B e o C, conforme aqui nessa imagem. E ele quer que a gente indique qual pote que pode ser ou aquecido e qual pote que pode ser resfriado para a gente conseguir separar esses 3 potes que estão grudados no outro, usando os princípios de dilatação térmica, né?
em que se a gente aquece o material, o que acontece com ele? As dimensões aumentam, e se a gente resfria, as dimensões diminuem. Beleza, Rebeca? Também. Você entendeu o que ele está perguntando aqui? Já aconteceu isso aí na cozinha de você? Você Já, ter encaixar os potes fica difícil de tirar depois, quando eles grudam? sim. Então, aí, em vez de fazer força, ele falou que é pra gente o quê? Usar os princípios da dilatação pra pegar e, como é que fala? Tirar. Separar esses potes, né? Então vamos pensar primeiro. Como que fica mais fácil de eu separar esses potes só pensando em questão de tamanho, sem pensando em dilatação e contração? O que ia fazer mais sentido para que esses potes não ficassem grudados em relação de tamanho? Quem que ia ter que ser o Colocar o maior maior. deles? Uhum, colocar o maior embaixo e os menores em cima, certo? Sim. E como que eu faço para aumentar de tamanho um pote? Aquecer. Então vou só colocar aqui que o maior tem que ser o C, né? O C tem que ter um tamanho maior e o A tem que ter um tamanho menor, Isso. certo? Uhum. E para eu pegar e, como é que fala? Aumentar o tamanho, você falou, né? Eu tenho que C. aquecer, certo? Só Uhum. desenhando aqui. Finge de conta que isso aqui é um foguinho, tá bom? Eu tenho que aquecer para aumentar o tamanho. E para resfriar, o que eu faço? Tem que resfriar esse daqui, então, para ele diminuir de tamanho também. Do mesmo jeito que eu aqueço um para aumentar o tamanho, o outro eu vou resfriar para diminuir, certo? Uhum. E como que eu faço isso? Por exemplo, colocando gelo aqui. Ué, Ah, beleza. Então, quais são os potes que eu vou ter que mexer aqui para dar resposta e eu separar? Ih, deixa eu colocar em preto. E tá. O pote A, eu vou ter que fazer o que com o pote A? resfriar aí. O pote A eu vou resfriar ele, né? O pote B. O pote B eu não preciso Vai fazer aquecer. nada, né? Porque se esse aqui diminuir de tamanho e esse aqui aumentar, já vai sair do mesmo jeito, certo? Uhum. E o pote C, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que aquecer ele. Beleza, então? Uhum. Eu acho que esse exercício aqui dá pra gente fechar legal essa parte de dilatação, né? Que se eu aumento a minha temperatura esquentando, variação de temperatura positiva, acontece o mesmo com o comprimento do corpo, né? O comprimento, a área, volume dele vai aumentar. Por outro modo, se eu esfrio ele, e esfriar é o quê? Uma variação de temperatura negativa, certo? Vai diminuir. Ele vai diminuir. Essa foi a monitoria de hoje. Se você gostou, deixa seu curtir e compartilhe com seus colegas. Surgiu alguma dúvida? Deixe pra gente aqui nos comentários embaixo. E também não esqueça de acompanhar a nossa ONG nas redes sociais.